Dando continuidade à nossa matéria solidariedade passiva, lembrando que na solidariedade passiva nós temos mais de um devedor no polo passivo da ação, né? E a solidariedade ela não se presume, ou seja, aquela relação ali onde tem mais de um devedor, eu não acho que é uma obrigação solidária, não. Ela tem que estar prevista em lei ou as partes de um contrato vão estabelecer que aquela obrigação é solidária. Então, a gente vai ver um pouco, né, sobre os artigos, terminar de ver os artigos do Código Civil que falam sobre a solidariedade e vamos também ver a diferença entre solidariedade e indivisibilidade e a prescrição da solidariedade nas relações solidárias. Então, o devedor que satisfaz a dívida por inteiro, ele tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota. Então, ou seja, se eu tenho aí 4 devedores, devedor A, B, C e D, né? E aí o credor cobra do devedor A o valor, né, de R$ 400. Se esse devedor A paga o valor por inteiro, ele tem direito de exigir dos outros co-devedores, que é B, C e D, a cota parte que cada um tem que pagar. Então, se A pagou os R$ 400, A vai exigir de B 100, de C 100 e de D R$ 100. Agora, se um dos devedores for insolvente, ou seja, o patrimônio dele é menor do que as dívidas, né, no sentido de que ele tem mais dívida do que patrimônio para pagar, ele não tem dinheiro em banco, ele não tem bens, né, para serem executados, ele está insolvente. Então, a insolvência é quando o passivo é maior do que o ativo, né? O débito é maior do que o crédito, o que ele tem, né, de patrimônio. Nesse caso de insolvente, vai presumir por igual no débito as partes de todos os co-devedores. Né? Então, o que quer dizer isso? Se eu tenho devedor A, B, C e D, o devedor B está insolvente, ou seja, não tem dinheiro nenhum. Se ele for acionado na justiça, né, o credor vai ganhar, mas não vai levar porque não tem de onde tirar, né, o pagamento de B. Então, se A paga a quantia de R$ 400, quando A for cobrar de B, C e D a quantia que cabe a cada um deles, no tocante a B, que está insolvente, caberá aos outros co-devedores dividir essa quantia. Então, se B deve R$ 100 e B está insolvente, A, B e C vão ter que suportar esse prejuízo. Então, A vai ter que cobrar R$ 100 de C, mais 33,33, que, né, seria a parte de B, e vai cobrar de D R$ 100 mais 33,333, que seria a parte de B. E aí, o artigo ainda fala que no caso de rateio entre os co-devedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que da obrigação incumbia ao insolvente. Quem que é o exonerado da solidariedade? O exonerado da solidariedade é quando o credor ele renuncia à solidariedade de um dos co-devedores, ou de todos, ou de alguns. Então, nós temos, até coloquei um exemplo aqui, ó. A, B, C e D, onde C está insolvente e D renunciou à solidariedade, ou seja, a cota parte de D ela é paga só por ele. Então, D é responsável apenas pelos R$ 100. Nesse caso de D ser responsável apenas pelos R$ 100,
né? Então, o A, se for acionado na justiça, A vai ter que pagar apenas R$ 300 porque descontou a parte que era de D. Só que se C está insolvente, né, na hora se A, ao pagar os R$ 300, então A teria que cobrar de B R$ 100 e de C R$ 100. C está insolvente, então o valor que caberia a C, que era R$ 100, vai ser dividida entre A, B e também o artigo fala que D, no caso de renúncia, ele vai ser responsável também pela cota parte do insolvente, né? Então, mesmo que ele está fora da obrigação solidária, ele, no caso da insolvência, ele vai ter que, de alguma forma, pagar aquele que quitou a dívida por inteiro. E se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela, para com aquele que pagar. Então, no caso de fiador, que é responsável solidário, se ele pagar a dívida de um locatário, né, de um contrato de aluguel, que é o locatário como devedor principal, ele pode cobrar dele todo o valor pago, né, uma vez que ele tem interesse de pagar essa dívida, porque se ela não for paga, ele vai sofrer as consequências da inadimplência. E a diferença entre solidariedade e indivisibilidade, né? Então, a solidariedade, que pode ser ativa ou passiva, vai existir quando, em determinada relação obrigacional, concorrerem uma pluralidade de credores ou uma pluralidade de devedores, e cada um com direito ou obrigado a pagar toda a dívida, né? O critério metodológico para a classificação dessa modalidade obrigacional, que é a solidária, é a existência de mais de um sujeito na relação jurídica, né? Então, nós temos vários credores ou vários devedores que estão interligadas não em virtude do objeto em si, mas de uma estipulação convencional, né, por acordo ou por determinação da lei imposta aos envolvidos. E aí, quando a gente fala também de solidariedade, a gente olha para os sujeitos envolvidos e não por objeto da obrigação, né? Razão pela qual se pactua a solidariedade entre devedores ou credores. Então, não importa se é uma quantia de dinheiro, que é um bem divisível, ou se é um animal, que é um bem indivisível, porque cada um dos sujeitos estará obrigado ou terá direito a toda a dívida. E mesmo que se resolva em perdas e danos, a solidariedade subsistirá. Já a indivisibilidade não. Embora na indivisibilidade eu tenha mais de um credor ou mais de um devedor, a indivisibilidade ela decorre, né, do objeto em si. Então, se na obrigação solidária a solidariedade tem origem pessoal e decorre da lei ou do acordo entre as partes, na obrigação indivisível, a indivisibilidade ele tem origem no objeto, a natureza do objeto da prestação que é indivisível, né? Na obrigação solidária, eu posso converter em perdas e danos e é mantida a solidariedade. Na obrigação indivisível, se eu converto em perdas e danos aquele objeto, aí a indivisibilidade é extinta, né? Na obrigação solidária, com a conversão havendo culpa de apenas um dos devedores, todos continuam responsáveis pela dívida toda. Pelas perdas e danos, somente vai responder o culpado, como eu disse anteriormente. Já na obrigação indivisível, com a conversão em perdas e danos, havendo culpa de apenas um dos devedores, ficarão exonerados totalmente os demais. Isso aí, nesse caso específico, o Gustavo está pedindo
e o Anderson Schreiber vem dizer isso. Então, essas são algumas diferenças entre obrigação solidária e obrigação indivisível. E a prescrição? Então, vocês lembram o que é a prescrição? A perda da pretensão por inércia do seu titular, então, essa pretensão seria uma obrigação de dar, fazer e não fazer. Então, a prescrição não é a perda da ação, a perda de ajuizamento da ação, porque o direito de ação é de todos, mas é a perda da pretensão, que é o poder de exigir coercitivamente aquela obrigação. E no caso de interrupção da prescrição, é quando eu realizo alguma ação, notifico, protesto, e aí o prazo volta a correr. Então, a interrupção do prazo prescricional operada contra um devedor solidário vai envolver ou prejudicar os demais, ou seja, vai abranger todos os devedores. Então, e se a interrupção do prazo se der contra um dos herdeiros do devedor solidário, não vai prejudicar os outros herdeiros ou devedores, salvo se a obrigação for indivisível. Mas se, por exemplo, eu protesto contra um dos devedores, a dívida já está quase vencendo, eu vou lá e protesto o título, nesse caso, vai prejudicar todos os outros devedores, que aí a interrupção vai contar para todos. E já no caso dos herdeiros, não vai prejudicar os outros herdeiros, somente aquele herdeiro específico, a não ser que a obrigação é indivisível. E outra coisa dentro de obrigações solidárias, a gente tem uma diferença de obrigação solidária para obrigação subsidiária. A obrigação subsidiária, ela trata de uma forma especial de solidariedade, com benefício ou preferência de execução de bens de um dos obrigados. Uma das pessoas tem o débito originário e a outra vai ter apenas a responsabilidade por esse débito. Então, existe uma preferência na execução, onde primeiro eu vou executar, vou cobrar os bens do devedor, não sendo encontrados esses bens ou não sendo suficientes, eu vou iniciar a execução em face do responsável, em caráter subsidiário. Então, por exemplo, no caso de sócio pela sociedade empresária ou no contrato de fiança, então, no contrato de locação eu tenho um fiador. Então, o proprietário do imóvel vai acionar o locatário para que ele pague a dívida. Se o locatário não paga a dívida, ele então ou não tem condição de pagar essa dívida ou paga parte, ele tem como subsidiariamente executar o fiador. Então é isso, pessoal, e até a próxima e bons estudos!